estava morto, Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre. O Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Queridos irmãos, saúde e paz. Pela graça do Senhor, nós estamos reunidos em mais um domingo virtual, quando completamos 10 semanas ou 10 domingos sem estarmos juntos em nossa igreja em Cascadura. Estamos vivendo um dia de cada vez diante de um cenário cada vez mais difícil no Brasil e no mundo. Em nosso país, estamos aí com a média de 800 pessoas morrendo a cada dia. Já ultrapassamos a marca de 15 mil pessoas e mais de 15 mil falecidas, mais de 200 mil infectadas e, graças a Deus, mais de 80 mil curadas. Mas ainda tem muitas subnotificações e a gente percebe que o Ministério da Saúde, as secretarias municipais, estaduais, eles estão trabalhando da melhor forma possível, mas ainda com muitas dúvidas de muitas coisas. Mas temos visto o empenho, a coragem dos profissionais da saúde, temos visto o desafio nos cemitérios, nas funerárias e o esforço para que haja o isolamento. Já estamos nesse processo há 60 dias. Que desafio! Como é que está aí na sua casa? Talvez se você mora sozinho, você está mais sozinho do que normalmente estava. Se a sua família está junto, com criatividade, bom humor, a gente vai caminhando, né, cuidando um do outro. Eu espero que todos estejam bem. Mas também temos visto que amigos, parentes, irmãos estão com famílias com algum dos membros infectadas, outros estão de luto também. Enfim, é um processo que eu e você não temos domínio sobre ele. A única coisa que eu e você precisamos fazer é se proteger, usando máscara, álcool gel, lavando as mãos e ficando em casa se você puder. Temos acompanhado tudo da melhor forma possível diante dos noticiários. E com oração, com fé, a gente vai caminhando um dia de cada vez, ok? E juntos nessa manhã de domingo, se Deus assim permitiu, estaremos celebrando a nossa vida, segundo a vontade do Senhor. Estamos no mês da família, mês de maio, e nessa semana também nós tivemos o Dia Internacional da Família. Teremos um congresso de família no final do mês e no final do culto eu falo um pouco mais sobre isso. Nessa semana também celebramos o Dia Internacional dos Enfermeiros ou do Enfermeiro, e nunca essa profissão foi tão lembrada no Brasil, no mundo inteiro como agora. E eu vou falar um pouco sobre isso também no sermão. E também celebramos o dia 13 de maio, quando há 131 anos atrás foi assinada a abolição da escravatura, a Lei Áurea, que libertava o povo africano da escravidão, iniciando um novo ciclo da história do Brasil e um novo ciclo da história desse povo tão sofrido. E o Brasil é uma das nações mais multiétnicas que existe, e essa diversidade toda que existe em nossa nação revela sempre como o nosso Deus, ele é criativo. E graças a Deus o nosso Brasil, ele é uma nação em que várias etnias vêm viver. No caso dos nossos irmãos africanos, eles não vieram por livre e espontânea vontade. E também vou falar sobre isso hoje. Nós iniciamos o culto com a nossa equipe de louvor num mosaico musical, cantando e entoando um canto que fala sobre, para sempre, estaremos com o Senhor. Vocês viram também, participaram da leitura bíblica com a Soraya e o Mansur, louvaram ao Senhor cantando o hino 66 do HCC, Cantarei ao meu Salvador, e fica aqui essa palavra também inicial de convite à adoração. Se você tem alguém na sua casa, convide para estar junto, e depois sempre publicando, se você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita depois do lado direito lá, inscreva-se, coloque no sininho e você vai receber todo o material que a nossa equipe tem produzido, buscando da melhor forma possível aperfeiçoar a comunicação do Evangelho de Jesus. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 86, versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor. Não há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor,
e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Amém? A grandeza do nosso Deus, único. Se Ele é Deus, não existe outra divindade, não existe um panteão de outras entidades espirituais que possam viver no mesmo patamar de poder e autoridade do que o Deus Todo-Poderoso. Aleluia por isso, e a nossa fé não é em vão. Diante disso, nós vamos louvar o Senhor, cantando: Senhor, Tu és bom. Parece que, diante de tantas coisas difíceis, a bondade de Deus estaria distante? De forma alguma. Adore aí em espírito e em verdade, e daqui a pouquinho eu volto para a gente refletir sobre a palavra de Deus no dia de hoje. Ok? Amém. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia,
Adorou o Senhor? Como é bom. Não vejo a hora da gente poder voltar a estarmos juntos em nosso ambiente, nosso cantinho gostoso lá de Cascadura, como sempre fazíamos durante a semana. Mas enquanto esse dia não chega, eu e você vamos caminhando, usando a tecnologia a nosso favor. Na reflexão, irmãos, desse culto, como eu falei, eu vou falar sobre escravidão, eu vou falar sobre liberdade, vou falar sobre vários temas que envolvem fidelidade, esperança, perseverança, e vou falar de gente. A Bíblia é um livro de gentes, de nomes, de pessoas comuns, simples, como eu e você, que em determinado momento da história foram protagonistas de eventos maravilhosos que salvaram vidas. Hoje, nesse tempo da pandemia, mais do que nunca, homens e mulheres que nunca estiveram na mídia, nunca foram protagonistas de qualquer reportagem, ou qualquer crônica, ou qualquer coluna de jornal, o que seja, estão transformando a história de muita gente. Vale ressaltar que parece que nós estamos vivendo um ambiente de escravidão, no sentido de que esse Covid-19, esse coronavírus, seria um senhor dos escravos e com um domínio sobre a vida das pessoas. Uma forma metafórica de falar sobre o tema de hoje, mas a maioria de nós estamos conseguindo sobreviver e viver a liberdade da vida, passar por essa pandemia. Tem sido uma contagem, às vezes, cansativa, tem sido melancólica, tem sido triste em alguns momentos. No entanto, o Senhor, com seu Espírito e a sua palavra, tem nos renovado a cada dia. E que esse domingo seja um dia que Deus vai falar ao seu coração. Quando eu penso, irmãos, em escravidão, não tem como não pensar no povo de Israel. Nós sabemos do contexto que eles viviam depois que foram para o Egito, junto com José do Egito. Eles sobreviveram a uma grande fome e lá o povo cresceu. E nesse processo de crescimento do povo de Israel foi criando um certo incômodo à liderança egípcia, ao faraó, ao rei egípcio daquele tempo. Convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, que é o texto base para a nossa reflexão hoje. Capítulo 1, e eu vou ler até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 21. Diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se a outros inimigos, lutem contra nós e fujam para outro país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus
e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Amém, irmãos? Encontramos aqui a narrativa da palavra do Senhor, que muitos de nós conhecemos, que estamos na igreja há muito tempo, que lemos a palavra do Senhor. Sabemos que o nosso Deus, ele conduz a história de todas as formas possíveis, mesmo quando muitas vezes nós não entendemos. Nessa semana, então, quando nós lembramos da escravidão dos africanos aqui no Brasil, vale ressaltar que a escravidão, ela sempre existiu desde que o mundo é mundo, quando o mais forte sobrepuja o mais fraco. Não tem nada a ver com a cor da pele, não tem nada a ver com a etnia, não tem nada a ver com o continente, tem a ver com poder, tem a ver com altivez, tem a ver com vontade de destruir, tem a ver com avareza, não é isso? Tem a ver com poder militar, tem a ver com domínio, tudo que o pecado diz que faz conosco. Então, na história do Brasil, em mais de 300 anos de escravidão, vimos muitas histórias tristes, mas Deus nunca esteve ausente disso tudo, e no decorrer desse caminhar foi levantando homens e mulheres corajosos para conseguirem destruir a escravidão e fazer com que as pessoas tivessem a oportunidade simplesmente de dizer sim, dizer não, de discordar, de ir e de vir. A palavra escravo vem do inglês na influência slave, que também vem da língua nórdica eslavo. Não é isso? Os eslavos, a cultura nórdica lá em cima da Europa, eles, num lugar bem frio, no período em que a Espanha dominava, século 9, 10, os eslavos eram então escravos. Então, quando se falava dos eslavos, do povo eslavo, falava de pessoas que eram submissas ao governo espanhol. E assim em todo o mundo, e você sabe disso. A última, então, a mais tardia, foi a africana, diante da pobreza do seu continente e diante das riquezas minerais que eles tinham. Apesar de tudo isso, irmãos, o povo africano cresce. A média mundial é de 5 filhos por família. E penso que Deus vai honrar muito ainda o continente africano, até porque é de lá que nasceu toda a vida. Então, no texto que nós lemos, nós vimos que o povo de Israel, depois que vai crescendo e um novo faraó chega e não conhecia a história de José, que foi o salvador da pátria. Todos nós conhecemos a história de José do Egito, que foi levado para lá como escravo, e lá Deus o abençoou, sendo 02 do Egito, administrando por causa daqueles sonhos do faraó, das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, que significavam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de fome, e por causa disso ele se tornou um grande gestor e salvou a nação do Egito, salvou a família de Israel, que são esses 70, 75 pessoas, e o mundo todo naquela época. Então, mas o tempo vai passando, irmãos, e a história vai ficando para trás. E aí nós lemos no texto em que o povo cresceu demais e eles ficaram com medo. Enquanto os egípcios não eram tão férteis, os hebreus sim, então crescia-se. E o texto deixa bem claro que por causa de uma certa preocupação, eles começaram a subjugar o povo com trabalhos forçados. E esse faraó chegou à decisão diabólica de matar os meninos no nascimento. E aí, nesta reflexão de hoje, não tem como não ser 2 pessoas, 2 mulheres, as protagonistas desse capítulo, Sifrá e Puá. Eram 2 enfermeiras, eram 2 parteiras, eram 2 mulheres que aprenderam no caminhar
a cuidar de gente. Foram essas duas mulheres que Deus foi usar para salvar meninos que teriam suas vidas já destruídas assim que saísse do ventre de suas mães. Então, na reflexão desta manhã, gostaria de honrar aqueles que trazem na sua história a escravidão e quero também honrar os enfermeiros, as enfermeiras que se dedicam a salvar pessoas. Encontramos na palavra do Senhor, nesta manhã, essas duas mulheres. Talvez você já tenha ouvido falar nelas, talvez não tenham ouvido. Irmãos, a gente aprende com a palavra de Deus que a sabedoria sempre vem das pessoas humildes. Isso não significa nada a ver com dinheiro. A humildade vem de um coração humilde. E no caso delas duas, eram escravas. Eram mulheres que não tinham a sua liberdade. Eram mulheres que viviam numa cidade de periferia. Dentro do Egito existia o lugar onde os hebreus moravam e trabalhavam. E produziam tudo para levar para o palácio, para a cidade ali egípcia. Então essas duas mulheres que aqui representam a luta de tantas outras, de morar na periferia, de morar às vezes à margem da sociedade e uma série de coisas, a gente aprende que no nosso viver e no livro de Êxodo, e que é possível vencer todos os obstáculos que se levantam em nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Nós não vivemos a escravidão, graças a Deus, mas outras coisas nos escravizam. Vícios, sentimentos, pecado, desejos, vontades e tantas outras coisas. E eu e você somos chamados por Jesus para a liberdade. Eu e você somos chamados por Cristo para vivermos na luz. Então essas mulheres, elas vão trabalhar de tal forma a fazer a vontade do Senhor e colocando suas vidas em risco. O livro de Êxodo fala sobre salvação, fala sobre recomeço, fala sobre desafios e esperança. O tempo que a gente está vivendo. Estamos vivendo um tempo de incertezas. Todos nós sabemos disso. Não significa falta de fé, mas significa que nós precisamos exercitá-la mais ainda. Temos percebido que alguns países estão retomando as suas atividades depois de 90 dias. Nós ainda estamos em 60 dias. Considerando essa conjectura aí de data, acredito que meados de junho nós comecemos a voltar à normalidade no nosso bairro, família, cidade, igreja, tomando todos os cuidados que teremos que tomar, mas muito cuidadosos. Mas é possível, sim, a gente caminhar, não é, a cada dia com esperança e com fé. Nesse caminhar aqui, irmãos, elas se recusam à ordem do faraó. Faraó, então, é o opressor, é o senhor dos escravos, ele que era a pandemia, ele que era o vírus, e aquele homem era tão mau, não temos aqui o nome dele, que bom, que ele consegue gerar dentro de si o desejo de destruir. E aí ele vem dar uma ordem para matar. Essas mulheres, então, vai seguir a Deus, porque Deus traz vida para todos nós. Então, esse homem, digamos assim, dominado pelo pecado, ele produz pecado, ele produz dor. Mas nessa breve reflexão que vamos fazer, eu gostaria de pensar com vocês em 3 aspectos importantes que nós temos aqui, que nos ensinam. O que Sifra e Puá nos ensinam nesta manhã? Nós temos aqui 3 exemplos que essas duas mulheres nos dão. O primeiro exemplo, irmãos, é de fidelidade. Fidelidade, ela é uma característica, ela é uma qualidade, ela é um adjetivo de quem tem fé, de quem acredita. Então, eu e você somos fiéis ao Senhor porque nós confiamos em Deus, somos fiéis às pessoas porque nós temos um acordo, uma aliança com elas. Elas nos ensinam, e no versículo 15 e 17 nos mostra isso, e a gente vai reler agora nesse momento, que diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe viver. Todavia as parteiras temeram a Deus
e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Fidelidade a Deus. Essas mulheres, mesmo sendo escravas, ainda não tinham escrito de nada. Lembre-se que Moisés ainda vai nascer. Lembre-se que toda a revelação de muitas coisas nos escritos do Antigo Testamento ainda iam ser escritos lá na frente. Essas mulheres já são precursoras disso. Tanto é que elas estão aqui. Tanto é que Moisés, ao escrever o livro de Êxodo, não poderia deixar de trazer a memória, de deixar a vida dessas mulheres registradas na história. Esse evento aqui, queridos, é de 1400 a.C., ou seja, são 3.400 anos atrás, no mínimo, que essas mulheres viveram e deram um grande exemplo de fidelidade. O texto diz que elas temeram a Deus. Temer a Deus, irmãos, não é simplesmente ter medo. Precisamos sim. Mas significa, queridos, reverência, significa respeito, significa integridade, significa reconhecimento do poder de Deus. Nós podemos fazer isso com as pessoas, mas nunca deixaremos de fazer de uma forma muito maior e exponencial com Deus. Essas mulheres, mesmo num contexto de sofrimento, sabiam que tinham um Deus que estava observando todas as coisas e que em tempo oportuno ele ia se manifestar de forma a fazer a vontade do povo que em determinado momento começou a clamar por liberdade. O nosso Deus ouve todas as orações, não tenha dúvida disso, mesmo que muitas delas sejam demoradas na sua resposta, demoradas para nós, mas nunca para o Senhor. Nós aprendemos que elas não fizeram como o rei mandou, no versículo 17. Nós, irmãos, somos submissos à autoridade, nós somos submissos a reis, a governadores, prefeitos e presidentes. A Bíblia diz isso e temos que orar por eles. Você tem orado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelas autoridades sanitárias? Porque os erros lá deles afetam a nossa família. Se eles não forem sábios, serenos e tomando decisões corajosas de salvar, todos nós seremos afetados. Então, só que elas desobedecem. Porque a Bíblia nos ensina também que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Então eu e você, acima de qualquer coisa, precisamos, vivendo os princípios da palavra de Deus, viver nessa perspectiva da obediência e da fidelidade ao nosso Senhor. Então Sifrá e Puá nos dão esse exemplo. E quando nós pensamos em fidelidade, é necessário nós entendermos que todo o poder emana de Deus, vem de Deus. É Deus quem coloca as autoridades. Deus, ele delega isso. No entanto, nem todas as autoridades cumprem, e depois Deus chama para conversar. A prestação de contas é com ele. Se é um bom rei, como diz a Bíblia, o povo vive feliz. Se é um rei mau, o povo sofre. Se é justo, se é injusto. Essas duas vertentes aí, paradoxais de vida. Mas Sifrá e Puá, elas foram fiéis a Deus. Você tem sido? Ou você tem se deixado levar pelas circunstâncias e feito o que é errado? Quando nós pensamos em fidelidade, gostaria aqui de usar como exemplo também Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, o velho, aquele que morreu com 90 anos, o único dos discípulos de Jesus que morreu de velhice. Então, na cidade de Esmirna, em 156 depois de Cristo, Policarpo não se curvou à ordem do imperador, que queria que ele negasse então a Jesus, e ele disse assim: eu tenho 86 anos, o meu Senhor nunca me decepcionou, não vai ser agora que eu vou negá-lo, não vai ser agora que eu vou deixar de fazer a vontade dele. Ele foi morto numa fogueira, vivo, e deixou um testemunho, um legado de fidelidade. Sifrá e Puá, muito antes dele, mas Policarpo, em algum momento da sua história, leu esses escritos, aprendeu sobre isso daqui e de alguma forma pode ter inspirado ele. É uma conjectura da minha parte. Em segundo lugar, irmãos, Sifrá e Puá nos dão um exemplo de perseverança. Eu e você mais do que nunca precisamos disso. Nos versículos 18 e 19, então, nós temos esse texto. E ele diz assim para a gente: então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês não fizeram isso? Por que deixaram de viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem
as parteiras. Ou seja, elas foram fiéis ao Senhor, não obedeceram ao rei e não mataram os meninos. Quando o rei percebeu que a ordem dele não estava sendo cumprida, chamaram as duas. Nós só temos elas duas. Eu acredito que deveriam ter outras parteiras, diante do tamanho que era a população. Mas aprove a Deus permitir que essas duas representassem esse grupo de mulheres que lutam pela vida. E elas são perseverantes. Ele chama lá para conversar, e elas dizem, olha, realmente, elas fazem uma analogia entre a etnia egípcia e a etnia hebreia, dizendo que as hebreias, elas tinham mais saúde, mais vigor, e elas mesmas resolviam as situações. Então, muitos debates falam sobre elas terem mentido ou omitido. Nesse sentido aí, a gente mente sim, se tiver que salvar vida, meus irmãos. Pessoas inocentes. Elas aqui, com perseverança, continuaram a defender a sua posição, com inteligência, com sabedoria, e eu e você precisamos também viver dessa forma, buscando passar por todas as situações da nossa vida com perseverança. Nós sabemos que pessoas estão doentes, nós sabemos que tem famílias enlutadas, sabemos que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, milhões, sabemos que muitos negócios estão indo à falência, mas a gente não para. A gente continua firme, perseverante, persistente e caminhando nesse processo de fazer a vontade do Senhor. Elas então não voltaram atrás no propósito de fidelidade ao Senhor. Elas poderiam ter, naquele momento que o faraó mandou chamar, poderia ter vindo um medo, poderia ter vindo uma falta de fé, e para não morrerem, poderiam ter feito outras coisas. Mas, irmãos, quando nós somos chamados para viver a vontade de Deus, não existe nada que eu e você não consigamos vencer com perseverança. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, continue nesse propósito. Persevere na fé, persevere com o seu casamento, persevere com seus filhos, persevere com seus familiares, persevere nos seus projetos, nos seus sonhos. Mesmo nesse tempo que parece que não tem mais projeto nenhum, eu creio firmemente no meu coração que depois dessa pandemia, novas coisas surgirão, novos frutos virão, mas vivendo mais na dependência de Deus, irmãos. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. Nós precisamos saber que dentro da humildade da qual eu e você vivemos, nós temos que nos garantir em Deus. Não nos recursos que nós temos, que são todos de Deus. Tudo que eu e você temos tem a prerrogativa de um dono maior. Mas nós que só tomamos conta, só somos mordomos, às vezes somos tomados pela vaidade e altivez e achamos que somos alguma coisa. Somos sim a imagem e semelhança de Deus, somos a coroa da criação, mas para revelar o nosso Deus em todo o tempo. Cifrar e Empoá, então, nos ensinam a perseverança. Continue firme nesse processo de viver a fé e fazer a vontade do Senhor. Em terceiro e último lugar, então, o exemplo que ela nos dá é de recompensa. Nós somos fiéis, nós somos perseverantes e também recebemos uma recompensa. E olha o que nos diz os versículos 20 e 21. Diz assim: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Amém? A gente aprende aqui que elas, naquele movimento inicial, talvez fossem solteiras, talvez fossem casadas, mas ainda não tivessem filhos, mas o texto diz aqui que elas foram abençoadas por Deus. Deus fez o bem a elas. Meus irmãos, a fé, a fidelidade, a perseverança nos faz correr riscos. Todos os dias, quando nós servimos, quando eu e você temos convicção de que estamos fazendo a vontade de Deus, podemos seguir. Você está correndo risco por causa da fé? Não corra risco de morrer por causa de coisas que vão ficar por aí se você morrer. Então, isso não significa, irmãos, que nós não teremos medo. Não significa ausência de ansiedade, às vezes um nível de preocupação. Significa seguir em frente. Significa tomar a decisão de confiar no Senhor.
Mais uma vez eu vou citar, já que está fresquinho na minha mente, as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Então, se você ainda não viu o estudo de ontem, depois você dá uma olhadinha lá e aprenda. Nós precisamos assumir todas as consequências da nossa decisão de andar com Jesus. Essas mulheres, então, fizeram isso de uma forma muito especial com Deus. E elas foram recompensadas. O texto nos mostra isso. Essas parteiras estabeleceram casas, dependendo da versão que você tem na sua casa. Ou seja, Deus deu para elas famílias. Elas ajudaram tantas crianças a nascerem, tantos meninos e meninas, e Deus deu a ela o privilégio de outras parteiras, de outras enfermeiras, cuidarem delas no tempo oportuno. Não sabemos quantos filhos elas tiveram, só sabemos que elas foram recompensadas pela sua fidelidade, pela sua perseverança. Meus irmãos, não somente Sifra e Puá, mas podemos olhar Sadraque, Mesaque e Abidnego lá no capítulo 3 de Daniel, quando eles não se curvaram à idolatria e foram para a fornalha. Eles viram e foram recompensados por isso. Esther, queridos, colocou a sua vida em risco. Eu preguei uns 3 domingos sobre ela, que era a rainha. Nós sabemos daquele esquema para matar o povo. Amã queria matar o povo de Israel, ela estava lá, colocou a sua vida em risco, conclamou um jejum, e depois nós sabemos que Deus fez uma reviravolta, e aquela forca que Amã fez para matar Mardoqueu serviu para ele mesmo, e o povo de Israel foi liberto. O povo de Israel foi salvo pelas mãos de uma mulher também, Esther, como da mão de tantos outros homens, servos e servas do Senhor, que com fidelidade, que com perseverança são recompensados. Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos conduz, Deus é aquele que faz tudo de bom para mim e para você. O nome Sifra significa beleza, o nome Puá significa esplendor. Então, que nesta manhã de domingo, se Deus assim nos permitiu ver, vocês sabem que a gente está gravando tudo. Estou gravando aqui agora no finzinho de tarde de sábado e pedindo sempre ao Senhor misericórdia e permissão para que tudo isso que a gente faz de forma virtual possa chegar na sua casa de forma espiritual, para que você seja abençoado pelo Senhor. Que nesse dia, nesta manhã, eu e você, mais do que nunca, possamos experimentar algo novo, possamos buscar a presença do nosso Senhor. Nós temos estimulado a você, e eu estou vendo aqui o quanto é importante nós adorarmos ao Senhor. Eu e você somos livres. O Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos libertou do senhor dos escravos, chamado diabo, e eu e você podemos cantar e celebrar a nossa liberdade. Mesmo que algumas coisas atrapalhem nossa vida, eu e você podemos seguir a vontade do Senhor. Que o bom Deus fortaleça o seu coração, e te convido agora para adorar uma música cantada pelo Fernandinho, Nada Além do Sangue. Você conhece bem, não é isso? Nós somos livres. Eu sou livre. Celebre agora e daqui a pouquinho eu volto, ok? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
posso me achegar somente pelo sangue. Adorou? Celebrou com a sua família ou sozinho em casa? Como é bom poder dizer que nós somos livres. E a nossa liberdade, a nossa alforria, a nossa carta de alforria foi assinada com sangue. Foi assinada com o sangue de Jesus. E ninguém, queridos, pode nos fazer escravos novamente. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, Ele te convida hoje a viver essa aventura chamada liberdade. Eu gostaria nesse momento então de reforçar algumas informações. Primeiro, irmãos, como eu falei, estamos no mês da família. Então no final do mês, sexta, sábado e domingo, 29, 30 e 31, teremos um congresso de família com o nome Conectados em Casa. Vamos publicar e teremos 3 pregadores de fora, um de fora do Brasil, todo mundo de fora do Rio de Janeiro e um fora do Brasil. E aí, como é virtual, ficou mais fácil trazê-los e você vai poder ser abençoado por eles nesse congresso. Estamos preparando tudo com muito carinho. E aí, se você gostaria de convidar você a mandar alguma foto da sua família, manda para Rose, Gesimar, manda para o Haroldo também. Estamos fazendo tudo com muito carinho para que esse mês não passe em branco. Estamos fazendo tudo, mesmo que de forma virtual, para a gente celebrar a família, né? Isso, celebrar a nossa fé em família também. Vale ressaltar, irmãos, que Marcos Vinícius está na igreja às terças, quintas e sábados, das 10 às 5. Temos cestas básicas ainda na igreja. Se você tem alguém, você membro da igreja, ou alguém que você conheça que esteja muito necessitado, entre em contato com o irmão Oséias, com o Ministério Diaconal ou comigo mesmo. Meu zap está à disposição dos irmãos, meu telefone, pode me ligar, algum momento de aconselhamento,
alguma mensagem que você queira. Essa semana agora eu vou começar a ligar para todo mundo de novo, igual eu fiz no mês passado, e vamos seguindo uns cuidando dos outros. Em oração pelos irmãos que estão enlutados, pelos irmãos que estão aí lutando por todas as outras formas. Lembrando que nós estamos em isolamento até o final do mês, vamos seguir as orientações dos nossos líderes, dos nossos pastores governamentais, pedindo ao Senhor que dê sabedoria a todos eles. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, irmãos, que graças ao Senhor a gente tem conseguido pagar todas as contas, sustentar projetos, parcerias missionárias, projetos sociais, funcionários, água, luz, impostos, salários dos ministros, por milagre de Deus e através de você. Então, se você puder, faça transferência na conta bancária que você já conhece. Se você quiser durante a semana, como alguns irmãos têm feito, levando lá no ofertório, no gasofilácio, você pode fazer também. Se você não pode fazer uma coisa ou outra, em tempo oportuno, você vai poder fazer e juntos a gente vai continuar caminhando, fazendo a vontade do Senhor, e a Igreja de Jesus não vai parar. Nesse momento, então, convido você a adorar o Senhor cantando "É a Tua Graça", e a gente termina então o culto desta manhã. É pela graça do Senhor, irmãos, que eu e você estamos vivendo. É pela graça que eu e você temos a liberdade de viver a fé. É pela graça que a gente caminha fazendo a vontade do Eterno. Renove as tuas forças, busque a presença do Senhor. Que a sua semana seja uma semana de paz. Juntos vamos orando uns pelos outros e fazendo com que nada venha impedir que eu e você façamos a vontade do Senhor. Cifrá e Puá nos ensinaram que é possível viver em fidelidade, viver com perseverança e colher bons frutos, boas recompensas, fazendo a vontade daquele que é o Todo-Poderoso, que é o dono da vida e que é o dono da eternidade. Que Ele te abençoe, uma boa semana e até a próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido
levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, guarde.